que em 24 horas você pode ver um milagre que você nunca viveu na sua vida. Se hoje você pegar essa palavra, e se o Espírito Santo tocou em você em algo, vá lá e faça hoje. Porque eu garanto a você que em 24 horas o Senhor abre uma porta para você. Se você ouviu essa palavra, e quando falei 24 horas, você foi o primeiro, falou assim, epa, é comigo, 24 horas, é disso que eu preciso. O Senhor pode fazer. Em 24 horas, uma situação que era impossível e inimaginável, muda. Um dia de favor cobre anos de oração. Bom dia, você que está em casa, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos abrir o nosso horário para as mulheres e consagrar nosso dia ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, eu agradeço, Senhor, por esse dia, por essa semana e por esse mês que o Senhor nos trouxe promessas tão grandiosas para o mês de maio. Eu agradeço, Senhor, pela vida, pela oportunidade de pregar a palavra, de receber a palavra, pela oportunidade de mudança todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus. Prepara-nos em nome de Jesus para aquilo que o Senhor quer fazer. Nos faça, meu Deus, crescer de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, a cada um que vai receber essa palavra e que cada uma que receber a palavra, Senhor, tenha a direção certa daquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro o nosso período para as mulheres e declaro um dia e uma semana maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Bom, então vamos lá. Se eu tivesse pessoas aqui como um culto comum, sem ser transmissão, eu perguntaria a elas, né? Se elas acreditam, têm essa fé corajosa de acreditar que um milagre pode acontecer em 24 horas. Independente, eu não estou perguntando qual é a situação que você está vivendo, ou se você está com alguma... ou qual é o grau de dificuldade da sua situação. Não é essa a pergunta. A pergunta é, você acredita que um milagre pode acontecer em 24 horas? Mas estou falando de acreditar mesmo. De quando você está num propósito da mudança, por exemplo, e você colocou coisas ali, e no dia 30, indo para o dia 31, ou no próprio dia 31, por exemplo, você crer que o Senhor pode mudar tudo aquilo naquele dia ou no outro dia. Você sabe por que eu pergunto? Porque assim, nós só vamos viver, como eu preguei semana passada sobre Ruth, nós só vamos viver, nós só vamos ver coisas acontecerem na nossa vida. Somente aquilo que nós esperamos e acreditamos. Se você não acredita, não é para você então. Você não vai viver. Mas se você acredita mais ou menos, é capaz de você ver outro perto de você viver aquilo, mas você não. Agora, se você acredita que Deus pode mudar algo em 24 horas, então é para você. Nós só vivemos o que nós esperamos. Nós só vamos encontrar aquilo que nós estamos esperando. Se você espera acordar e encontrar destruição, é isso que você vai ver. Se você sabe que você tem um grande desafio pela frente, você espera que aquele desafio seja extremamente difícil, complicado, e que dificilmente você vai conseguir passar por ele, é isso que você vai viver. Você está esperando isso.
Agora, se você espera o favor do Senhor na sua vida, se você espera uma promessa se cumprir na sua vida, se você espera a palavra que foi liberada do altar se cumprir na sua vida, é isso que você vai viver. Foi dito a nós que o mês de maio trariam coisas surpreendentes e extraordinárias, e é isso que eu estou esperando. Eu espero isso no Senhor. E é isso que você tem que esperar também, porque foi isso que foi enviado para você. A mesma palavra que foi para mim, foi para você também. Então, eu trouxe uma palavra para você hoje, que ontem eu pedi ao Senhor essa direção e tal. Não estava conseguindo entender e alinhar muito bem, mas consegui chegar no ponto. É quando o pessoal ali o rei de Israel, o pessoal ali de Israel começou a viver um grande problema e assim, uma grande situação de fome, escassez, dificuldade, porque eles foram cercados pelos inimigos. Então eles não tinham como fazer nada. Eles não tinham como. Se eles quisessem comprar alguma coisa no terreno inimigo, aquilo era muito mais caro. Aquilo custava um valor assim absurdo, a ponto deles terem que comprar esterco de pombo. Você que mora em São Paulo, você que já foi na Praça da Sé, sabe que existem uns pombos do tamanho de um frango, do tamanho de uma galinha enorme, e aquilo lá passa uma doença, que eu não sei nem explicar o perigo daquele pombo. Eu acho que o pombo é mais perigoso do que o rato. E eles compravam esterco de pombo para comer. E era caro, não era algo assim baratinho, não. Era caro, só que até o esterco do pombo foi acabando. Aquilo foi assim, foi acabando, porque era uma galera grande, né? Era uma nação ali e tal. Então, foi acabando. E a situação chegou num ponto tão deplorável, tão ruim, tão desesperador, que eles chegaram ao ponto de comerem os próprios filhos. Aí você olha aquilo e você fala assim, meu Deus, como que a gente chega no ponto de cozinhar um filho e comer um filho? Então, ali aconteceu a situação de duas mulheres que elas fizeram um acordo. Hoje a gente cozinha e come o meu, amanhã a gente cozinha e come o seu, tá bom? Tá. Comeu de uma primeiro, a outra escondeu o filho. E a outra mulher ficou assim, indignada com ela. A gente comeu o meu filho, não vai comer o teu filho? E foram atrás de solução. E viram um rei ali, passeando ali em cima dos muros da torre, não sei como é que era o negócio, e gritaram por uma solução para o rei. Falou assim, ó, aconteceu isso aqui. E o rei estava lá, andando, para lá e para cá e tal. Aí aquelas mulheres viram o rei passando e gritaram ele, falaram, escuta, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de socorro. Você vê, a resposta do rei é maravilhosa. Por que eu estou já adiantando para você? Porque eu não peguei toda a palavra, toda essa palavra, e você pode encontrar essa palavra lá inteirinha lá para você depois ver essa história. Mas olha que coisa interessante. Quando essas mulheres gritaram por socorro para o rei, a primeira resposta dele, antes dele saber o que tinha acontecido, foi: se Deus não ajudar você, se o Senhor não socorrer você, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Algumas pessoas, elas sabem falar certinho o que tem que fazer, mas em nenhum momento você vê este povo buscar a Deus e clamar aos céus por uma solução. Não, a solução foi comer esterco de pombo, a solução foi dar todo o dinheiro que eles tinham quase para o inimigo, a solução foi cozinhar os filhos e comer, mas nenhum momento a Bíblia relata de algum que dobrou os joelhos e clamou aos céus em desespero. Senhor, ó, não temos comida, vamos cozinhar o filho. Nunca, não vou cozinhar meus filhos nunca, o Senhor vai ter que nos mandar socorro. Não, você não vê. Mas quando elas vão atrás do rei, o rei fala direitinho. Se o Senhor nos socorrer, eu posso fazer alguma coisa? Aí elas contam a situação delas.
Então, só que a gente combinou que que a gente ia comer meu filho e amanhã ia comer o filho dela. Aí a gente cozinhou e comeu o meu. Aí ela escondeu o dela. Quando ele ouviu isso, até para ele, porque você ouvindo isso hoje, você pensa, né? Que é isso? Misericórdia, não dá nem para pensar. Não, não dá para pensar. Não dá para pensar numa situação de comer o próprio filho. Agora, às vezes, você está vivendo uma situação que você não pode estar cozinhando seu filho comendo. Mas você pode estar vivendo um problema na sua vida que ele foi escalando, chegando num grau que você não combateu lá no início. E que daqui a pouquinho você pode chegar num grau parecido com esse. Que eu não consigo nem imaginar alguém, de uma forma literal, cozinhar seu filho e comer. Mas, às vezes, você está vendo que uma situação na sua vida começou e está se agravando. Ela está chegando num ponto que vai piorar. E se você acha que não piora, nem solta essa frase. Ah, não, não pode piorar mais? Não, não pode piorar. Pode. Pode piorar, porque um abismo puxa outro abismo. Porque um problema vai puxar outro problema. Porque uma discussão vai puxar outra discussão. Porque uma doença pode puxar outra doença. Porque um problema dentro da sua casa vai puxar outro problema na sua casa, se não for combatido. Inclusive, uma situação que você viveu familiar, se você não fizer uma risca no chão, vai puxar outra. E você vai ver aquilo escalar, inclusive. Porque, às vezes, o que você viu acontecer com a sua mãe no casamento, não está acontecendo com você. Mas, se você não combater, vai acontecer pior. E acontece pior, num grau mais elevado, porque você tem orientação, está tendo orientação. Aí, nada é tão ruim que não possa ficar pior. O que é tão ruim ao ponto de você ter que pagar para comer esterco de pombo? Você pensa assim, eu não comeria nunca. Numa situação de fome completa, vai chegar um momento que você vai ter que se submeter. Comer esterco de pombo, meu Deus, isso é muito ruim. Não, pior é cozinhar o próprio filho. Uma situação vai puxar outra situação. Um abismo vai puxar um outro abismo. E aí, eu puxo para a sua vida. Porque assim, quando elas levaram essa situação para o rei, foi aí que ele se tocou de que o negócio estava muito grave. Porque até então, fome, né, tá aí, tá ruim, tá muito ruim, mas, né, vamos levando. Porque ele estava lá tranquilo, andando para lá e para cá, estava meio tranquilo. Quando chega essa situação para ele, ele começa a entender a gravidade daquilo. E às vezes não. Você que tem orientação, tem palavra, todos nós, que temos palavra, temos orientação, temos jejum, temos trabalhos e tal, você não precisa esperar uma situação chegar num nível gravíssimo para você entender que Deus está pedindo algo de você. Às vezes você está irritadiço, cansado, nervoso, não pode falar nada, não pode fazer uma pergunta, não pode falar nada que seja dar patada. Estou sem paciência e tal, não sei o quê. Isso vai piorar, porque isso é uma opressão diabólica. E isto vai piorar. Não, eu só estou cansada, eu estou cansada que eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansada e tal, não sei o quê. Isso vai piorar. Porque existe o cansaço do seu trabalho. Existe o cansaço mental, daquele dia que você trabalhou muito com a cabeça e tal. Existe. Aquilo que está durando assim 1 semana, 2 semanas. É um cansaço que nunca vai embora. É um cansaço que nunca sai. É um nervosismo que nunca passa. É opressão. Você combate com o quê? Com oração, com o espiritual. Aí eu lanço para a mulher. Ela está irritadiça, ela está nervosa. Estou na TPM. A TPM acontece, existe. Só que uma TPM não dura 2, 3 semanas. Inclusive, você não pode usar de desculpa o seu mau humor dizendo que é TPM. A sua TPM não te dá o direito de dar a resposta mal criada para os outros, de maltratar as pessoas, até porque
Se você tiver que lidar, mulher, com alguém que representa muito para você, que tem muita importância para você, você vai conseguir controlar a sua TPM. Quer dizer que sua TPM é controlável. No seu expediente, no seu trabalho, você consegue controlar a sua TPM. Dentro de casa é que você solta os cachorros mesmo em todo mundo. E eu estou de TPM e tal, não sei o quê. Você tem que saber aonde que aquilo é algo que o corpo está fazendo, aonde aquilo é opressão. Aonde que aquilo é demoníaco, diabólico. Aí eu vou para a sua vida dentro de casa. Olha, uma vez, eu lembro, isso para mim, assim, marcou muito. Por quê? Porque eu estava fazendo um culto, e aí eu falei algo no culto assim, ó. Não, a gente não pode ter medo do mundo espiritual. Imagina, né? Medo a gente tem que ter se a máquina de lavar quebrar. Nenhuma mulher quer lavar roupa na mão. Eu não quero, né? Enfim, lancei essa daí, essa seta para a minha própria vida. Porque eu falei, não, medo é do diabo. Não, medo é a máquina de lavar quebrar, entendeu? Porque você tem que lavar a roupa na mão, tem que secar na mão. Você imagina você lavar, se torcer na mão. Não tem unha, não tem mão. Acho que a gente, hoje em dia, que tem máquina de lavar, não tem nem força para torcer aquelas coisas assim, sabe? Você torce, mas não torce. Porque até pano de chão, hoje em dia, tem como você nem torce, né? Tem o próprio negócio que torce o próprio pano. Você não precisa nem botar a mão naquela água ali. Pois bem, minha máquina nunca tinha quebrado. Minha máquina quebrou. E aí, sabe o que aconteceu? A gente mandou arrumar. Não deu 15 dias. A quebrou de novo aquela máquina abençoada. Nunca tinha. Nunca. Que eu me lembre assim, nunca. Mas quebrou de novo. E aí, de novo, a gente chamou o rapaz, estava na garantia, foi lá e tal. Eu fiquei com este problema na máquina uns 2 meses, que consertava, quebrava. Aí o cara esquecia de botar uma borracha, quando ligava, ela vazava. Aí o cara, esqueci da borracha. Esqueci de não sei o que lá. Ele ficava esquecendo, a chegar ao ponto de eu pedir para trocar o técnico. Troca o técnico, pelo amor de Deus, porque cada vez que ele vem aqui, ele esquece. Aí eu chegava, minha cozinha estava alagada, a área de serviço alagada e a máquina quebrada. Chegamos num consenso, a máquina consertou durante 1 mês, aí aconteceu, queimou minha geladeira. Aí, depois, foi queimando a luz de um quarto, a luz de um banheiro, e aquilo foi escalando, aquele problema. Foi escalando a tal ponto que um dia eu estava na cozinha, sinto um cheiro de queimado, nem lembro de onde vinha, se vinha da lava-louça, se vinha do forno ali. Eu senti um cheiro de queimado, eu mesma falei para o Murilo, eu falei assim, isso aí está errado. Não foi isso não. Foi eu que nunca sou de quebrar nenhum utensílio, não quebro utensílios. Comecei a quebrar copo, prato. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. O cheiro de queimado foi da geladeira mesmo. Falei, tem alguma coisa errada aí. Espera aí, isso aqui está errado. Foi quando você dá um clique. Mas olha o processo que eu levei, olha o tempo que eu levei para entender que aquilo era uma seta demoníaca. E às vezes na sua casa, você consertou um negócio, o outro quebrou. Aí você foi lá e arrumou, aí quebrou o outro negócio. Aí você conseguiu consertar, aí queimou uma luz. Aí você separou o dinheiro, assim, você falou assim, esse dinheiro aqui vai ser para eu sair, ou eu vou comprar aquela coisa que eu tanto queria. Aí acontece o quê? Queima o ar-condicionado. Aí você precisa botar lá. O cachorro fica doente. Que eu já falei, cachorro ficou doente, você já sabe. O cachorro adoeceu. E tal, não sei o quê. Precisa soltar o dinheiro de novo. E uma coisa está puxando a outra coisa. E um problema dentro da sua casa está puxando outro problema. Isso eu estou falando da parte mecânica. Se você conserta um negócio e quebra outro, arruma um negócio e vai quebrando o outro, e vai isso e vai aquilo, não está normal. Você vai esperar acontecer o quê? Qual é o problema que vai precisar chegar na sua casa para você entender que aquilo lá não é normal? Não é algo, acontece, queimar uma geladeira, acontece. Uma máquina quebrar, acontece. Não tudo perto um do outro, né? Não é normal isso.
Aí você vai para a saúde, porque às vezes tem um demônio passeando dentro do seu corpo. Porque aí você cura uma dor de cabeça, a dor passa para o estômago. Aí você cura o estômago, a dor vai passar para o osso do quadril. Aí você curou, e vai passar para o joelho. Aí você curou, passa para o negócio do pé. Aí vai para o punho, aí vai para o dedo e tal. É um demônio que passeia pelo corpo. Porque você cura um negócio, o outro negócio vem atrás. E aí você nunca mais se cura, porque você está sempre tomando um remédio, você está sempre precisando ser medicado, tem sempre um problema. Pode ser a parte do corpo, pode ser uma parte hormonal, porque eu mesmo já contei meu testemunho de sempre achar que estava cansada e doente, quando vi estava com vitamina, sem vitamina no corpo, com órgãos que não estavam funcionando corretamente e tal, não sei o quê, o hormônio todo desregulado, regulou os hormônios, você regulou a vida, você é outra pessoa. Aí você está feliz, você é novo. Tomou uma vitamina, às vezes, que você precisa tomar na veia e tal, você é uma nova criatura. Pronto, a gente consertou o corpo, agora precisa consertar o espírito. Agora, aquilo é um negócio que te acompanha, está te acompanhando. É uma dor de cabeça crônica. Tudo, a Bispo uma vez falou num culto, né? Tudo que é crônico é demoníaco. Tudo que você ouviu, ó, você tem uma sinusite crônica, é sinusite do capeta. Porque tudo que vem com crônico é demoníaco. Ah, é crônico. O crônico é o quê? É um negócio assim que você não... Você pode fazer o que você quiser. Quando vier o frio, você vai ter, você vai passar mal, você vai passar muito mal e só vai curar com remédio forte, com corticoide, com coisa forte. Só pode curar com uma oração. Uma oração, no momento de fé, você pode receber a cura ali, naquele momento. Ah, eu tenho uma alergia crônica. De quê? Não sei. Não sei, tem hora que eu, de repente, assim, eu começo a espirrar, eu incho, e eu coço os olhos, e tal, não sei o quê. Que é isso? Às vezes aquilo é um monte de sentimento guardado que seu corpo está botando para fora, está deixando de ser adoentada. Às vezes aquilo é uma seta diabólica que faz você gastar dinheiro em farmácia, em remédio, em médico, quando você podia orar, repreender, expulsar o demônio da doença da sua vida. Esse demônio pode ir embora hoje, em 24 horas você pode receber esse milagre. Ou às vezes você precisa perseverar naquilo até você receber sua cura, até você conseguir. Eu já tive milagres imediatos, curas imediatas de orar e uma dor de estômago que não passava a passar naquele momento. E já tive situações de eu ter que perseverar durante 2 anos, por exemplo, para receber um diagnóstico de que eu estava curada. Existem casos e casos. Mas a gente precisa começar a perceber se aquilo está escalando na nossa vida. Aí seu filho, que você está lá lutando com ele, caminho começa estranho, aquilo vai escalando. Se você não combater no começo, aquilo vai piorar. Isso com crianças, então, a gente fala para as mães. Quando eu vejo uma criança de 5 anos xingando a mãe, dando tapa na mãe ou no pai, eu vou e falo, isso aí vai piorar. Ai, porque ele está nervoso, com sono e tal, não sei o quê. Não vem com essa, não. Porque está nervoso e com sono não dá o direito desta criança de 4 anos te dar um tapa. Ou te xingar. Mas não te dá o direito a isso. Você está com sono? Você quer ficar nervoso? Vai ficar nervoso sozinho. Descontar nas outras pessoas? Não. Muito menos no pai e na mãe. Você está vendo o seu filho caminhar para ser uma maldição e viver uma maldição na própria vida, porque ele está desonrando o pai e a mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Você não honra o pai e a mãe, seus dias não vão ser longos, você não vai ver bem. Pronto. Aquele cara frustrado, aquela moça frustrada, vive a trancos e barrancos, por quê? Porque você viu aquela criança de 2, 3, 4, 5 anos te desrespeitar, te dar tapa, te xingar. Ah, chata! É xingamento, chata, tá? Você não chega uma pessoa e fala assim, nossa, tá tão chata hoje. Como um elogio. Chata é xingamento. E aquela criança lá, chata. Ai, você é feia. Também não gosto mais de você. É o momento de você pegar aquela criancinha e ensinar o menino o caminho que ele deve andar. Porque essa missão é sua. Aí aquela criança com 5 anos xinga de chata. Com 15 ela vai te xingar de coisa pior, porque ela vai aprender. Aí aquela criança te dá um tapinha hoje com 5 anos. Com 15, o tapa que ela vai te dar
é assim, não, nunca vai me bater. Vai escalar. Isso vai piorar. E há coisas que são combatidas agora. Há coisas que, se você não colocar um limite naquela criança, vai piorar. Então, escuta bem. Porque agora de você repreender esse demônio da desobediência, esse demônio que faz essa criança ficar irritadiça. E às vezes nem é demônio também. Às vezes é só uma criança que foi mimada e foi deixada passar do limite. Ai, vamos deixar ela expressar as suas emoções. Expressar emoção não é bater, não é gritar, não é chorar assim de uma forma escandalosa, se jogando no chão, enrolando, isso não é expressar emoção, não. Isso aí precisa colocar um limite no seu filho, na sua filha. Porque eu atendi isso na igreja. Um menino que, quando ele ouviu um não da mãe dele, ele tinha 12 anos. Ele bateu nela e rasgou a Bíblia dela. Porque ele estava nervoso, ele não queria que ela fosse para a igreja, e foi lá e rasgou a Bíblia dela. Esse menino, eu cuidei deste menino na escolinha, pequenininho, mas me dava trabalho na escolinha às vezes. Mas a gente orava, lutava, falava para a mãe. Aí a mãe me falou que ele batia nela desde pequenininho. Pois bem, o menino com 12 anos já estava do meu tamanho. Bateu na mãe e rasgou a Bíblia dela. Tem como esse menino ser bem-sucedido e abençoado? Se essa mãe não pôr um limite nele agora, e ele buscar em Deus, não tem como. Eu atendi crianças que batiam na mãe, piquititicas, que foram se tornando adolescentes, e aquilo foi escalando. E foi ficando cada vez pior. Porque a mãe, ele está nervoso, ele está com sono. A clássica da mãe que não quer corrigir, que ele está com sono. Isso é clássica, viu? Tá com sono, meu amor? Tô. Deita e dorme, então. Dorme, que vai passar. Tá com sono, não sai descontando nas pessoas, gritando, batendo em ninguém. Não, porque ninguém é obrigado a viver isso aí. Isso é um ponto que pode escalar na sua vida. Aí vamos para o casamento. No casamento, seu casamento está bem. Aí começa com, sai, não, também não vou te ouvir. Não combate, não. Aí um está mais nervoso, o outro está mais sensibilizado. Ao invés dos dois se juntarem, orar, clamar, expulsar aquele demônio, não, eles vão conversar. Vamos conversar. Aí o que está mais nervoso não aguenta ouvir, o que está sensibilizado quer falar. E aí o que acontece? Problema, porque aí aquilo vai escalando. E aí aquela briga que poderia ter sido resolvida numa oração, vai escalar. E dali, não quero mais te ouvir, parte para um xingamento. Daquele xingamento, parte para uma agressão. Daquela agressão, parte para coisas piores, porque aí um pode sair, pode fazer alguma coisa, pode conhecer outra pessoa, porque o diabo é sujo, aquilo vai escalar. E aí a desculpa ainda é, separei porque não aguentava mais, a gente brigava muito, aí conheci outra pessoa que me trata melhor, então não sei o quê. Pronto, escalou, chegou no ponto que chegou, da separação, do divórcio. E aí? Só quando chegar o divórcio que a gente luta? Só quando esse menino tiver 15 anos dando soco no pai e na mãe, a gente vai lutar agora? Só quando todos os eletrodomésticos da sua casa queimaram, agora a gente vai lutar? Então agora a gente vai combater em oração. Vamos lá. Só quando você é diagnosticado com um problema. Estou com um problema assim que não tem cura. Meu corpo faz isso, isso, isso. Só quando a gente chegar num ponto de estar tomando medicação, vivendo um problema sério, que nós vamos lutar contra isso. Às vezes, você começou com um problema de sono, foi lá, não consigo dormir. Repreende, ora, clama ao Senhor, unge o seu travesseiro, unge a sua cama, expulsa da sua cama. Não, vou tomar um remédio para dormir. Aí você vicia naquilo, aquilo vai escalando, porque aquele comprimido que para você é bom num mês, no outro mês vai ter que tomar 2. E no outro 3, isso vai escalar. E daqui a pouco você não dorme mais sem um medicamento. É só quando a gente estiver assim, sem conseguir pregar o olho durante a noite, sem qualidade de vida, que nós vamos lutar contra isso? Que nós vamos expulsar? É só quando o marido vai embora de casa, a esposa está de saco cheio, que nós vamos lutar contra isso? Não, nós vamos lutar
no começo das coisas. Porque aqui, eles tinham que ter clamado quando eles viram que a situação foi ficando apertada. Isso aqui está ficando ruim, vamos clamar. É só quando chegar ao ponto de perder casa, carro, perder tudo. Só vai lutar quando não tiver mais comida para comer. Porque enquanto eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho isso aqui, tá bom? Mas a vida é uma miséria. Ah, mas se eu tenho comida na mesa, eu já ouvi essa frase também. Ah, enquanto tiver comida na mesa e tal. Vai chegar ao ponto de não ter comida na mesa, de ter que cozinhar o próprio filho, como foi nessa situação aqui, para lutar e clamar contra essa situação, contra esse demônio. Porque um demônio, quando entra na nossa vida, ele não fica só num quadradinho, não. Ele passeia, ele ciranda. Ele entra e ele vai tomando tudo, porque ele veio para matar. Matar a fé, matar fisicamente, matar os sonhos, para roubar. Ele veio para roubar o dinheiro, a prosperidade, a paciência e para destruir. Quando você destrói alguma coisa, é o quê? Você elimina com ela, você está aniquilando com ela. Então ele veio para destruir. E ele vai de ponto em ponto, destruindo a sua vida. Aí você escuta palavras de shalom, abundância, de prosperidade e tal, não sei o quê. Que você tem que viver abundância e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você tem que estar feliz na área sentimental, seu espírito tem que estar elevado, sua saúde tem que estar bem. Você tem que estar vivendo, né, de glória em glória. Aí você vê um negócio quebrando, o casamento sendo destruído, a saúde não está boa, as coisas estão acontecendo misteriosamente dentro de casa, o emprego que está dando trabalho. É só aí que nós vamos combater? Não, nós combatemos as coisas no início, porque não existe coincidência no mundo espiritual. Essas duas moças não encontraram um rei por acaso ali. Isso não é coincidência. Aquilo foi algo preparado pelo próprio Deus para o rei se tocar. Opa, está muito errado isso aqui. Porque, de outra forma, talvez ele não acordaria. E não existe coisas no acaso, não, viu? Ah, foi por acaso isso aqui. Ah, foi coincidência. Não existe coincidência no mundo espiritual. Em 1 Pedro 5,8 diz assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Será que você é uma presa fácil para o diabo? Que está aí, bramando como um leão, andando, buscando alguém. Assim como os olhos do Senhor percorrem a terra em busca de um coração para que ele possa abençoar, o diabo também está percorrendo a quem ele possa tragar. Você é o coração que ele vai encontrar e vai assim, isso aqui eu posso tragar, isso aqui eu posso entrar, que ele nem percebe. A pessoa está tão distraída com a vida dela, no mundo dela, que ela nem está percebendo que a família dela está se afundando, que o casamento dela está acabando, que as coisas estão dando errado, ela não está nem percebendo. Ela vai perceber quando? Quando aquilo, assim, não tiver saída mais, não tiver mais como ser resolvido. A que ponto nós vamos precisar chegar para entender que a gente precisa de ajuda? E aí, o que aconteceu? Esse rei mandou, então, falou assim, ó, vamos lá, atrás do Eliseu, porque, assim, vou matar esse cara. Eu vou matar ele, porque, assim, depois de tudo que ele falou, tal, Deus fechou, aconteceu alguma coisa, nós vamos atrás dele. Eliseu, que tinha o discernimento do Espírito, o Senhor falava com ele, ali já sabia, já deixou os funcionários dele aí prontos. Eles vão vir aqui, querendo me matar, tranca tudo, que eles vão querer vir aqui. E foi mesmo, o rei chegou lá. E falou, estava falando com ele ali. O pessoal chegou lá e foi falar com o Eliseu. E falou, está acontecendo isso aqui e tal, e aí, o que vai acontecer e tal? E aí Eliseu disse para eles assim, ó, em 2 Reis 7, no versículo 1. Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, por volta desta hora, na porta de Samaria, se venderão 9 litros de farinha da melhor qualidade, ou 18 litros de cevada por uma peça de prata. Mas o oficial que estava auxiliando o rei disse ao homem de Deus, tal coisa não poderia acontecer, mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. Eliseu, porém, respondeu, você vai ver isso com os seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. Muito bem, aqui você só vai viver aquilo que você espera. Você nunca vai viver aquilo que você não está esperando.
Todo mundo pode estar vivendo. Se você é um desses aqui, igual o oficial que estava auxiliando o rei ali, ó, sabe o que ele era? Ele era 5 rei, ó. Ele era junto do rei. Então, cuidado, muito cuidado com quem que você anda, com quem você anda, porque às vezes a pessoa que você está andando, que você está dividindo os seus sonhos, ou às vezes até uma situação, ela pode ser um desse aqui. Que às vezes você fala assim, Deus falou para mim que ia fazer tal coisa no meu casamento. Dependendo da pessoa que você anda, ela pode olhar e falar assim, mas nem se o Senhor descesse na terra, fizesse isso aqui, ó. Aí você faz o quê? Você pega o espírito da criatura. É isso aqui. Cuidado quem está do seu lado, cuidado com quem você compartilha seus sonhos, cuidado com quem você compartilha as próprias revelações que o Senhor dá a você. Porque às vezes você está numa fé e você fala assim, esse ano eu vou viver o meu sonhado casamento, esse ano eu vou ter o meu filho, esse ano eu vou viver isso aqui. Aí vem alguém e fala assim, mas nem se um anjo fizesse não sei o quê. Mas nem se o próprio Senhor descesse assim, e dissesse, fizesse, colocasse a mão. É isso aqui. Mas nem se abrisse. Isso aqui, ó, nem se abrisse as comportas do céu. Isso aí aconteceria aqui, no 2. Mas o oficial que estava auxiliando, tal coisa poderia acontecer mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. Mesmo se as janelas fossem abertas, isso aqui nunca ia acontecer. Aí o Eliseu, que era maravilhoso, eu até estava pensando, falei assim, lidar com o Eliseu devia ser muito interessante, né? Porque ele é firme no que ele fala. E ele falou assim, pois bem, tal coisa não poderia acontecer mesmo se o Senhor abrisse as janelas dos céus. Eliseu, porém, respondeu, você vai ver isso com os seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. Aquele que não espera viver o melhor do Senhor, não tem por que viver então. Às vezes está pedindo até uma prova para o Senhor. Senhor, se isso aqui acontecer, então aí eu vou acreditar e vou fazer não sei o quê. Aí que você não vai viver mesmo. Deus não tem que provar nada para ninguém. Ele é Deus Todo-Poderoso. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E aí você está esperando alguma coisa acontecer. Então, se Ele falou, vai acontecer. Cuidado com o seu pensamento. Porque às vezes um pastor está aqui pregando, lançando a palavra, e você falando assim, você pode ver um milagre em 24 horas, como é o nome da minha palavra. Um milagre em 24 horas. Aí, às vezes, você está ali pensando, 24 horas? Ela nem sabe a situação que eu estou vivendo, não tem como isso acontecer, não vai acontecer mesmo, você já perdeu. Pronto. Agora, você pode viver um milagre em 24 horas. A palavra está dizendo que Deus é o dono de tudo, que Deus, inclusive, é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele, basta uma palavra dele. Um dia de favor do Senhor cobre anos de oração. E eu vi isso acontecer na minha vida e na vida de tanta gente. E às vezes o Senhor libera uma promessa para você e fala assim, acredite, em 24 horas, isso aqui pode mudar. Ai, nossa, mas nem se as janelas do céu fossem abertas. Realmente, você vai ver outros viverem, mas na sua vida isso não vai acontecer. No 3, ora, havia 4 homens leprosos, assentados ao lado de fora das portas da cidade. Por que vamos ficar sentados aqui até morrermos? Perguntavam os leprosos uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem de qualquer maneira, teríamos de morrer. Ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse um barulho de carros em alta velocidade, de cavalos correndo a galope, e o som de um grande exército que se aproximava, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos heteus e dos egípcios para nos atacarem. Aqui, é muito bom isso aqui, porque a maneira do Senhor trabalhar, ora ele faz de uma forma, ora de outra. Ora ele fala de uma forma, ora ele fala de outra. Quando Eliseu liberou aquilo, os que acreditaram, então, aquilo que é uma promessa, os que creram vão viver. O que não creu vai ver o povo vivendo e não vai viver. Aí Deus usou quem? Os leprosos, para verem que os sírios tinham fugido. 4 leprosos, para verem os sírios que
que o acampamento estava vazio e que eles podiam pegar o que eles quisessem, saquear aquilo. Eles podiam fazer o que eles quisessem ali, pronto. O Senhor deu o livramento. E o Senhor usou quem? O oficial, que estava assim, juntinho do rei? Nunca. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E ele usou quem? Os leprosos, que estavam ali, escondidos, meio que, sabe, eram leprosos, eles estavam ali no canto deles. E quem colocou essa força dentro desses leprosos foi o próprio Espírito Santo. O próprio Deus falou assim, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então vamos morrer lutando. Porque às vezes tem pessoas que elas estão morrendo. A situação dela, assim, é de morte. Ela é assim, ela está leprosa dos pés à cabeça. Ai, vou morrer mesmo, vamos ficar por aqui mesmo, vamos morrer de fome, vamos morrer de lepra, de uma forma ou outra a gente vai morrer. Então, assim, vamos ficar por aqui mesmo. Às vezes tem algo, uma limitação na sua vida, alguma coisa, alguma condição que o próprio diabo colocou sobre você, que parece que não tem como você sair disso. E aí, quando o Espírito Santo dá uma força, se ficarmos, nós vamos morrer. Se for, e eles não se compadecerem, nós vamos morrer também. Então, vamos arriscar. A fé é isso. Uma fé ousada é isso. Quando a gente fala de fé ousada, de atitude, de ousadia, nós estamos falando disso aqui. É vida ou é morte? E a pessoa assim, quer saber? Vou fazer. É quando você toma aquela atitude de fé e fala assim, quer saber? Isso aqui vai ter que mudar de um jeito ou de outro. Então, vou fazer. As pessoas mais bem-sucedidas que eu vi dentro da igreja são aquelas que chegaram no limite financeiro. Sabe aquele assim, se eu der esse dinheiro aqui como voto e como dízimo, eu não pago essa conta para mim, que é muito importante. Mas, se eu pagar a conta, aí eu deixo o dízimo para depois. Nessas, sim, você pode procurar no canal testemunho das pessoas mais bem-sucedidas da igreja, que naquele momento de vida ou morte, escolheu a vida. Quer saber? Vou pegar esse dinheiro, vou fazer um voto ao Senhor. Da situação dela financeira, nunca mais ser nem parecida com o que ela tinha vivido. Isso é milagre. Isso é fé. Isso é uma fé ousada. De gente que não esperou um jejum ser levantado pela igreja, que a própria pessoa se levantou e falou assim, vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum e eu vou quebrar essa maldição. E aquilo mudar em 24 horas. De gente ousada. De gente assim que sabia que tinha um dia longo pela frente de trabalho. E de passar a madrugada toda na igreja. De sair da igreja e ir direto para o trabalho. Porque precisava de uma resposta do Senhor. E a resposta chegar. Isso é fé ousada. Isso é ousadia. De gente que viu oportunidades diante dela, porque às vezes tem um portal diante de você, tem uma oportunidade diante de você. E o que você faz? Você foge, você fica escapando pelos cantos. Não quero pegar isso, não quero me envolver. Não quero mexer com isso aqui não. Escuta, às vezes a oportunidade da sua vida está diante de você. E você está fazendo o quê? Deixando ela passar. Porque eu não sou capaz, porque eu não sei isso, porque eu não vejo que eu tenho capacidade de fazer tal coisa, de assumir tal cargo. Não, deixa isso aqui para depois e tal, não sei o quê. E você vai ver outros vivendo, mas você não vai viver. Eles tiveram a oportunidade. E quem foram os escolhidos? Os mais ricos para ver isso aí? Os mais inteligentes? Não, os leprosos. Aqueles que eram excluídos, aqueles que ninguém queria contato, aqueles lá que estavam prontos para morrer, deviam cheirar mal, deviam estar cheios de feridas, deviam estar bem sujos. Não eram leprosos bonitinhos, com ataduras, não. Eram leprosos com fome, sem banho, de um jeito assim, destruído. E eles foram os escolhidos para levar para o pessoal lá, a resposta para o povo. Eles foram os escolhidos para terem visto aquilo, encontrado aquilo. E os sírios fugiram, porque Deus trabalha do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser fazer uma dívida desaparecer hoje, Ele faz. Se Ele quiser, com um sopro de cura, você é curado. Se o Senhor der uma ordem, até as pessoas que estavam te perseguindo são obrigadas a te abençoar. Se o Senhor der um dia de favor para você, toda aquela situação que se levantou diante de você cai num dia só. Se Ele quiser, e se você crer, o Senhor pode. Você pode dormir de um jeito e acordar com a resposta que você precisava no outro dia.
Nós temos um testemunho, a Bíblia contou uma vez um testemunho num programa de uma mulher que ela foi dormir numa noite com o casamento destruído, o marido com outra mulher, vivendo outra coisa, sem possibilidade de reatar aquele casamento, sabe? Tão impossível, ela foi dormir numa noite, no outro dia de manhã, aquele homem bate lá na porta dela e decide reatar, falou, estou incomodada à noite, tal, não sei o que, foi o próprio Deus. Se o Senhor quiser, e Ele pode soprar o seu nome no ouvido de alguém que você está tentando, faz tempo, e a pessoa mesmo ir procurar você. Ele mesmo pode quebrantar um coração que você está tentando quebrantar há tempos. E o Senhor, com um toque de poder, com um sopro de favor, Ele quebranta aquele coração, Ele sopra o seu nome, Ele ajeita as coisas e tudo muda de lugar. Mas precisa ter alguém que pegue a palavra e fale assim, amém, eu acredito. Em 24 horas, eu vou ver isso aqui em 24 horas. Pois Ele pode mudar tudo em 24 horas. Em 1 Crônicas 29:12 diz, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas com o teu poder e a tua força, com o teu poder e tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Que é como esses leprosos, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, inclusive leprosos, inclusive estrangeiros, inclusive excluídos, inclusive pessoas que ninguém contava mais com ela, inclusive pessoas que foram tiradas. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Só que pessoas que têm uma ousadia na fé, que escutam a Deus e vão. Eu vou fazer. Eu quero. Você só pode viver coisas diferentes se você tiver uma fé diferenciada. Esses leprosos, era bem assim, nós vamos morrer mesmo, de qualquer a gente vai morrer. Então assim, independente se eu for leproso ou não, ou eu morro aqui, ou eu morro lá. E não morreram. Não morreram, porque quando você ouve a voz do Senhor, o Espírito Santo, e você faz o que tem que fazer com ousadia, não vai morrer, não vai passar fome, não vai ter escassez, não vai ter dificuldade. Pode parecer que sim, mas não acontece. Em 2 Reis 7,15 diz, eles seguiram um rastro do exército e encontraram roupas e equipamentos por todo o caminho, até o rio Jordão. Na pressa de fugir, os sírios deixaram para trás essas roupas e esses equipamentos. Então os espias voltaram e contaram ao rei o que viram. Assim, o povo de Samaria correu e saqueou o acampamento dos sírios. E assim puderam vender 9 litros de farinha da melhor qualidade e 18 litros de cevada, naquele dia, pelo preço de uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. O rei tinha nomeado seu principal ajudante para dirigir o movimento no portão de entrada. Porém, naquela correria de gente, esse ajudante foi derrubado, pisado e morto. Eliseu havia predito isso no dia anterior, quando o rei foi prendê-lo. E aconteceu, conforme o homem de Deus havia dito ao rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha da melhor qualidade e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial do rei tinha respondido, tal coisa não poderá acontecer, nem mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. E o homem de Deus havia respondido, você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. E foi o que aconteceu, pois o povo derrubou ele, e ele foi pisoteado junto ao portão da cidade e morreu. Aconteceu exatamente como o Senhor tinha falado. Você vê quantas vezes nessa passagem o Senhor diz a eles, e aconteceu como o Senhor havia dito. E aconteceu, quantas vezes o Senhor nos deixa exemplificado. Errei. Quantas vezes o Senhor deixa exemplificado nessa palavra? E aconteceu como o Senhor havia dito. E aconteceu como Eliseu tinha predito. E aconteceu como tinham falado. Por isso, quem não creu, nem viveu para ver. Vai morrer. Você vai ver todo mundo vivendo aquilo e você vai morrer. E antes dele morrer, e você não vai viver. E antes dele morrer, ele viu. Porque ele viu a correria. Ele viu todo mundo indo buscar. E ali, talvez ele mesmo já sabia. E agora já era. Agora já foi.
Tem gente que está morrendo na porta de ser abençoado. Assim, no pezinho do portal para a benção, a pessoa vai lá e é pisoteada pelo capeta. Por quê? Não acredita nas palavras que vêm para ela, não acredita nas liberações de fé que estão vindo para ela, não estão buscando da maneira certa, não estão combatendo, que às vezes, há um dia, uma semana de você ser abençoado, uma situação se levanta contra você. E ao invés de você combater aquilo e repreender, porque você está próximo a ser abençoado, aquilo domina você. Domina sua mente, domina seu corpo, domina sua boca. E está assim, na porta para ser abençoado. E é pisoteado pelo diabo. É pisoteado pelo capeta, pelas pessoas. Porque o povo, no desespero da fome, no desespero de ver aquilo, nossa, aquilo lá deve ter sido um tumulto, uma muvuca. E quem que era o líder? O que duvidou. Então, às vezes, há leprosos que serão mais abençoados do que pessoas que estão aqui, ó, do ladinho do rei. Tem gente que está do ladinho do rei e não é abençoado. Por falta de fé. Porque às vezes está vindo uma palavra para você, às vezes o próprio Deus está falando para você. Às vezes tem pessoas que vêm e falam para você, seja até, inclusive, coisas para você corrigir, se consertar. A gente sabe olhar para uma pessoa e ver quando ela está bem ou quando ela está oprimida. Às vezes tem gente falando, nossa, está oprimido. Está oprimido, isso não é normal. Não sei o que, tal. O diabo vai tomar conta de tudo e aquilo vai ser, assim, destruição para a sua vida. Conserta isso aqui nesse casamento, porque isso aqui vai piorar. Não, a gente está bem, está tudo certo, está tranquilo e tal. Não está, vai piorar. Arrume isso aqui com essa criança, porque isso aqui vai piorar. E daqui a pouco, daqui a alguns anos, você vai vir me procurar de novo para lidar com isso aqui. Não, imagina, isso aqui é só um momento, é sono. É só uma situaçãozinha. É só um problemazinho que dá para a gente resolver agora. Não dá, vai escalar. Conserta isso aqui na vida financeira, conserta isso aqui na sua vida, conserta isso aqui na sua saúde, isso aqui vai piorar. Não, isso aqui a pessoa não acredita nem para mudança e nem para libertação. E às vezes o Senhor está falando para a pessoa, aqui ele está deixando claro para ela. Muda isso aqui, em 24 horas você pode ser abençoado. Às vezes o Senhor mexe no seu coração, eu já vivi uma situação dessa. Vá pedir perdão para tal pessoa. Nossa, mas o senhor podia falar assim para mim, dá todo o dinheiro da sua conta para a pessoa. Dá todo o dinheiro, carro e casa para a pessoa. Não precisa nem falar com ela. Que ia ser mais fácil para mim do que vai pedir perdão para fulano. E se eu... Ei, meu Deus, vamos lá. Então, vamos lá pedir perdão para o fulano. Aí pede perdão para o fulano e tal, não sei o quê. E às vezes o fulano bate a porta na sua cara. Às vezes o fulano joga na sua cara. Eu sabia e tal, não sei o quê. Ou, sabe? E você engole seco. Porque se você respondesse ou fizesse o que você queria fazer, capaz de ser preso. Vão me prender, vou perder o réu primário só por causa de um perdão. Quer ver? Porque aí a pessoa, às vezes você vai pedir perdão para alguém, a pessoa se aproveita daquilo e quer te dar uma lição de moral. E para você já está difícil aquilo. E aí o diabo pega, assim, endurece o coração do faraó, que o Senhor tem o governo de tudo, só para testar você mesmo. Aí você pede o perdão, aí que a pessoa cresce mesmo. Tá vendo? Falei que vinha me pedir perdão, então não sei o quê. Faz. Porque eu já vi situações assim, de vá pedir perdão, que você ia assim, rasgando a carne, pediu perdão, ouviu algumas coisas, sair e ser abençoado naquele dia. Às vezes o Senhor botou algo no seu coração, abençoa o fulano. O Senhor não pode ser o outro. Não pode, tem que ser o que o Senhor falou. Faz isso aqui, vai lá e faz esse carinho aqui para o seu esposo, para a sua esposa. Não pode ser, eu não posso ser ali, na comunidade tal, ajudar um morador em situação de rua. Tem que ser aqui mesmo? Tem que ser ali, onde o Senhor está falando. Ou às vezes o Senhor está falando para você assim, clama, ora por isso, faz isso aqui, oferta isso aqui. Eu já tive esse discernimento. Eu me lembro muito bem num culto que a Bissa falou assim, pessoas que fizerem ofertas assim,
desafiadoras que nunca fizeram, serão abençoadas de uma forma que nunca foram. Quando ela falou aquilo, foi a primeira vez que eu tinha conseguido montar uma poupança para mim. Montei a poupança, eu tinha o sonho de ter a poupança. Os meus projetos estavam lá, quero ter uma poupança, quero ter uma poupança. Montei a poupança, aí veio a palavra. Bem quando eu montei, veio a palavra. E pessoas que fizerem isso vão ser abençoadas de uma forma que nunca foram. Eu sabia que era comigo. Se eram com outros, eu não sei, mas comigo era. E foi no mesmo dia, não esperei virar o dia. Foi no mesmo dia, eu fiz o que tinha que fazer. Fiz uma oferta que eu nunca tinha feito, que no caso era tudo mesmo, e foi. Pois eu tive respostas que eu nunca havia conquistado. Eu vivi coisas que eu nunca havia vivido. Eu cheguei num ponto que eu nunca tinha chegado. Mas eu ouvi o Espírito Santo. Às vezes você juntou algo, pegou algo, encontrou algo, você fala, oh, agora eu vou. Aí você vem o Espírito Santo e fala assim, não vai. Faz isso aqui para tal pessoa. Faz. Porque às vezes você está no portal para ser abençoado. Vá, faça, tenha essa ousadia. Deixe a Deus governar a sua vida. Você está vendo que um negócio está ruim? Combate. Você está vendo que o negócio está escalando? Combate ali agora. Com oração, com jejum, com submissão e com poder para ser abençoado. Porque só assim o Senhor pode abençoar. E eu garanto a você que em 24 horas você pode ver um milagre que você nunca viveu na sua vida. Se hoje você pegar essa palavra e se o Espírito Santo tocou em você em algo, vá lá e faça hoje. Porque eu garanto a você que em 24 horas o Senhor abre uma porta para você. Se você ouviu essa palavra, e quando falei 24 horas, você foi primeiro e falou assim, epa, é comigo, 24 horas, é disso que eu preciso. O Senhor pode fazer. Em 24 horas, uma situação que era impossível e inimaginável, muda. Um dia de favor cobre anos de oração. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. Às vezes você tem situação que precisa ser resolvida num prazo de tempo. Então leva ao Senhor, diga a Ele, Senhor, olha isso aqui. Olha aqui, Senhor. Eu tenho só esse tempo aqui para fazer. Me ajuda, Deus. Resolve isso aqui para mim. Senhor, toca no coração de tal pessoa. Senhor, fala de mim. Senhor, quebranta aquele coração. Senhor, abre essa porta. Às vezes você está indo para uma entrevista. Às vezes você precisa de algo assim, sobrenatural mesmo. Senhor, eu preciso de um milagre. Clama pelo seu milagre. Busque a Deus pelo seu milagre. E diga a Ele, fala, eu confio no Senhor. Eu confio, meu Deus, no seu sopro de favor, no seu toque de cura, na sua palavra de solução. Eu confio, Deus, que tudo que eu lutei e que eu falei para alguém e que nunca obteve resultado, eu confio que o Senhor pode fazer. Porque assim, é com uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem, não há ninguém que possa invalidá-la. Se alguém diz para você que é impossível aquilo mudar, e Deus deu uma ordem, você tem que ter a coragem de dizer, mas Deus falou que ia, então vai. Ah, mas isso é impossível. Se Deus falou que não, é não. Se Deus falou que sim, é sim. Essa é a promessa do Senhor. Senhor, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que em nome de Jesus, meu Deus, aqueles que tomaram posse, que creram, meu Deus, que em 24 horas, coisas impossíveis podem mudar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor envie bênçãos. Meu Deus, que o Senhor envie favor. Que o Senhor transforme, meu Deus, o acampamento do inimigo em um deserto. Que eles fujam com medo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, que situações que se levantaram caiam por terra de uma forma tão poderosa e inimaginável. Eu declaro, Espírito Santo, que em 24 horas haja, meu Deus, uma chuva de poder e de favor sobre a vida do seu povo em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Deus. Derrama favor. Coloca pessoas, meu Deus, no nosso caminho
caminho que podem nos abençoar. Coloca pessoas, meu Deus, na nossa direção que podem nos favorecer. Que possamos ver, meu Deus, o milagre do Senhor em cada detalhe, em cada conquista, em cada, meu Deus, sopro de favor. Eu declaro, meu Deus, uma fé ousada. Que eles, meu Deus, que essas mulheres sintam um toque do Espírito Santo como aqueles leprosos. E que independente da condição, seja física, mental ou espiritual daquela pessoa, que o Senhor, meu Deus, dê um fôlego de vida para o espírito, e a condição dela física não importe, e a condição, meu Deus, da cabeça dela seja expandida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o toque do Senhor, meu Deus, cure leprosos. Eu declaro que resultados negativos sejam positivos. Eu declaro que sonhos, meu Deus, aconteçam de um dia para o outro. Eu declaro milagres sendo liberados, meu Deus, na vida do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abre as portas, abre o caminho, em nome do Senhor Jesus. Dê a visão, dê uma fé ousada, como para aqueles leprosos, que independente do lugar ou da situação em que estavam, era morrer, meu Deus, ou morrer para eles. Vamos morrer de qualquer jeito. Então, meu Deus, que possamos ir para a guerra, independente da condição e da situação, mas que possamos, meu Deus, vencer aquilo com o poder do Espírito Santo. Eu declaro, meu Deus, que aonde houver problemas, aonde houver situações, aonde houver, meu Deus, ruínas, aonde houver, meu Deus, um problema que se levantou, que caia por terra agora. Eu declaro que a atuação do diabo, meu Deus, na vida, no casamento, na família, nos filhos, no trabalho, no financeiro, no físico, no espírito, caia por terra agora. E que ela possa ter a visão, meu Deus, ampliada, de combater problemas, meu Deus, no começo, que não cheguem ao ponto, meu Deus, de tanta humilhação, de tanto terror, de tanto pavor, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço abertura de mente, abertura de visão e milagres surpreendentes. Eu creio, meu Deus, no seu favor. Eu creio, meu Deus, em milagres surpreendentes. Eu creio, meu Deus, em ligações sendo recebidas por pessoas, meu Deus, que eram impossível. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa está esperando uma ligação, mas ela sabe dentro dela que talvez aquilo não aconteça. É impossível aquilo acontecer, mas o Senhor move o coração das pessoas. Eu declaro ligações chegando, eu declaro portas abertas, eu declaro resultados positivos, eu declaro, meu Deus, o inimaginável acontecendo na vida dela. Eu declaro um favorecimento chegando até ela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus milagres sendo vividos em 24 horas. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que ela tem visto na alma dela, na mente dela, aconteça fisicamente. Eu declaro que aquilo que ela tem imaginado, que aquilo que ela tem sonhado e declarado, que ela viva, meu Deus, de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Derrama do seu favor, abra-nos as portas e fale conosco, meu Deus. Continue falando conosco durante todo o dia e liberando, meu Deus, bênçãos poderosas, abrindo as janelas do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode abrir as janelas do céu hoje, e bênçãos que estamos esperando há tanto tempo aconteçam hoje, que hoje possamos viver um milagre que estávamos esperando há tanto tempo, que estávamos orando há tanto tempo. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que coisas extraordinárias transformem, mudem a nossa vida e troquem as coisas de lugar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.